nos meus lábios, a palavra tem que estar nas minhas ações, a palavra tem que estar nos meus procedimentos, a palavra tem que estar naquilo que eu faço. Aleluia, glória a Deus, porque foi assim com os discípulos. Vocês, depois que Jesus foi assunto aos céus e que começou a perseguição, vocês viram os discípulos com a Bíblia na mão? Alguém viu? Não, até porque não tinha Bíblia como livro, eram rolos, era impossível andar, e não tinha toda a Bíblia, eles tinham apenas o Torá, que era o Pentateuco, mas mesmo assim era impossível carregar o Pentateuco, eles não tinham a Bíblia, como hoje nós temos o privilégio de trazer a Bíblia para a igreja, eles não tinham isso. No entanto, eles possuíam a palavra estava neles. Amém. Amém? E com a palavra neles, eles davam testemunho da palavra de Jesus em todos os lugares. Foi o que nós vimos, todas as partes. Eles davam testemunho de Jesus. Eles não tinham a Bíblia, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Sabe quantos anos depois da ascensão de Jesus o Novo Testamento foi escrito? 30 anos depois. Os escritos de Paulo, meus irmãos, alguns foram redigidos antes do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser redigido e espalhado. As cartas de Paulo, algumas delas, foram escritas antes do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro. Na verdade, quem incentivou os discípulos a escreverem a experiência que eles tiveram com a palavra, que é Jesus, foi o apóstolo Paulo, foi o apóstolo Pedro. Quem inspirou ou ajudou, a inspiração veio do Espírito Santo, mas quem incentivou Marcos a escrever o evangelho de Marcos, o seu evangelho com o seu nome, foi Pedro. E que ele escreveu aos romanos. Aí depois Mateus também, incentivado, ele também escreveu o evangelho de Mateus para os judeus. Depois Lucas, o médico, escreveu Lucas, o evangelho, para certamente apresentar a um Teófilo, um homem chamado Teófilo, para apresentar Jesus. Aí depois ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, de novo para este homem chamado Teófilo, que certamente era um romano, um general, uma autoridade romana, e ele escreveu para ele. Você está compreendendo isso, queridos? Então o evangelho nesses dias que nós vimos aí de perseguição, que eles começaram a ser perseguidos, não tinha nem Novo Testamento, nada disso tinha sido escrito, só 30 anos depois que começaram a escrever, né, e a reunir todos esses escritos, né, e hoje nós temos o privilégio de ter estes evangelhos nesta coleção de livros chamado Bíblia, né, esses 4 evangelhos. Depois tem as cartas, né, de Paulo, que são 13 cartas de Paulo, né? Depois tem as 2 cartas de Pedro, tem a carta de Tiago, irmão de Jesus, tem a carta de Judas, que também era irmão de Jesus. Só que quando Jesus estava no seu ministério terreno, nem Tiago nem Judas acreditavam nele. Eles só foram crer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, depois que Jesus ressuscitou. Aí eles se converteram, eles se uniram àquele grupo de discípulos, porque até então eles não eram discípulos de Jesus, mas depois se tornaram discípulos de Jesus. Tiago e depois Judas, que escreveu aquela carta de um capítulo apenas, o livro de Judas. Ele era irmão de Jesus. E ele escreveu a carta, que tem muito a ver com a carta de 1 Pedro.
Quando você lê Judas, você vai ver uma similaridade com a carta de Pedro. Entende, querido? E assim se desenvolveu o Novo Testamento. Amém? Então, é importante nós compreendermos isso. Então, quando você lê a Bíblia, leia em busca da palavra. Amém. Para ter uma experiência com a palavra. E não apenas como um livro. Eu vou ler a Bíblia hoje porque não tenho o que fazer. Eu vou ler a Bíblia hoje porque eu sou obrigado a ler. Não. Porque se você ler desta forma, é como você lê qualquer romance. Agora, quando você lê a Bíblia tendo Cristo Jesus como a chave hermenêutica, ou seja, a chave de interpretação de todos os livros, aí você vai ter uma compreensão diferente da Bíblia e você vai experimentar a palavra de Deus em você. Amém? Amém. E é esta palavra, meus irmãos, que nós pregamos aqui, todos os cultos, que procuramos ensinar à igreja esta palavra. É esta palavra que nos transforma, é esta palavra que traz impacto para a nossa vida, é esta palavra, meus irmãos, que gera em nós fé. Amém? Por isso que diz o texto da palavra de Deus, diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Aleluia. Não diz o ouvir da escritura, mas diz da palavra. Quem produz fé é a palavra. E quem é esta palavra? Jesus. Amém. É ouvindo acerca de Jesus, que é a palavra, que nós alcançamos fé. Amém, querido? Então, eu repito, apenas para nós concluirmos, que a primeira evidência de que a palavra de Deus permanece em nós é amor. Amém? Se o amor não estiver em mim, eu não conheço a Deus. Por mais que frequente culto, por mais que sente aqui neste salão, posso vir aqui todos os domingos, posso vir aqui todas as quintas-feiras, mas se eu não tenho amor, eu não conheço a Deus. Não se assuste com isso, mas é verdade. Se eu não tenho amor, eu não sou cristão. Eu não estou falando de crente, estou falando de cristão, seguidor de Jesus, seguidor da palavra, seguidor do evangelho. Estou falando dos evangelhos, 4, do evangelho. Quem é o evangelho? Eu preguei isso algum tempo atrás. O evangelho é Jesus. Então, se eu não tenho amor nas minhas ações, em tudo que eu faço, eu estou me enganando. Eu não conheço Deus. Agora, quando a palavra que é Jesus, ela está em nós, permanece em nós, a primeira coisa que a palavra gera é amor. Amém? Amém. Amém, igreja? Amor. Amor pelo próximo, amor pelos meus irmãos, amor por mim mesmo, é amor. Por quê? Porque Deus é amor. Amém. Essa é a evidência que se eu sou discípulo de Jesus. Não é se eu falo em línguas, não é se eu sapateio dentro da igreja, não é se eu levanto as mãos aqui dentro. Não é isso que evidencia se eu sou discípulo de Jesus. O que me evidencia que sou um verdadeiro discípulo de Jesus é o amor. Isso tem que estar em mim, nos meus poros, nas minhas palavras, nas minhas ações, em tudo que eu faço, é o amor, porque Deus é amor. Aí João diz assim, João capítulo 4, depois você pode ler, 1 João, primeiro livro de João, capítulo 4, depois você pode ler. Ele diz assim, se eu não tenho amor, eu não conheço a Deus. Porque Deus é amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém. É por isso que
lá em Romanos, Paulo escreve que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Aí eu tenho que evidenciar amor. Se o amor foi derramado no meu coração, eu não posso evidenciar ódio. Eu não posso evidenciar rancor. Eu não posso evidenciar tirania. Não, querido. Se o amor de Deus foi derramado no meu coração, eu estou inundado de amor. Esta é a evidência da palavra em mim. Esta é a evidência de Jesus em mim. Esta é a evidência do Espírito Santo de Deus em mim. Esta é a grande evidência. Amém, querido? Amém. Fique de pé neste momento. Então eu espero que esta compreensão da palavra